Romanos 5,19 nos diz a seguinte coisa: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. E é da pessoa de Jesus Cristo, obviamente, que nós estamos falando aqui. E é justamente sobre essa expressão de ser que nós queremos falar hoje, daquele que venceu todas as coisas, daquele que não caiu em nada, daquele que não tropeçou. E como vocês viram no título, nós iremos falar principalmente do capítulo de Mateus 4, que diz respeito à tentação de Jesus no deserto. E a gente vai passar por alguns textos que falam a mesma coisa. E eu gostaria que a gente começasse isso por Marcos, que vai nos dar um contexto do que aconteceu um pouco antes com Jesus, até ele chegar no deserto, e vai dar um desenrolar final também do que acontece ali. E com isso você já vai ter um resumo breve do que a gente vai trabalhar hoje. Então nós vamos ler Marcos capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E imediatamente o Espírito o levou para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com feras e os anjos o serviram. Então, como vocês podem observar, Jesus aqui ele acabou de ser batizado por João Batista, o seu primo. O Espírito Santo desce sobre ele agora em forma de pomba. E inclusive eu vou até ler com vocês Lucas 3:22, que diz o seguinte: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, ou seja, em forma física, visual, as pessoas viam aquilo como uma pomba. E uma voz disse do céu, Deus disse, né, bradou do céu sobre Jesus, e as pessoas escutaram: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, beleza, esse evento aconteceu, o Espírito desceu sobre Jesus agora, e esse mesmo Espírito, ele vai impulsionar, ele vai empurrar Jesus para o deserto. De uma forma, é necessário que ele esteja naquele lugar. E como vocês viram desenrolar, ele passa 40 dias ali sendo tentado pelo diabo, e ao findar desses dias, os próprios anjos trazem alimento para eles. Marcos ele escreve isso de uma forma muito resumida. Mateus e Lucas já vão trazer isso de uma forma mais detalhada. E é sobre justamente isso que nós queremos falar hoje. Então, com esse contexto, lembrando que o pai acabou de dizer para ele: Tu és o meu filho amado, em quem me agrado, nós podemos seguir para o texto. Vamos lá? Mateus 4 nos diz o seguinte: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas nos escreve a mesma coisa no capítulo 4, verso 1, na plenitude do Espírito Santo, ou seja, completo, cheio, transbordando do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Primeira coisa que eu quero que você pense é que Jesus ele acabou de receber o Espírito e esse Espírito é ele que conduz ao deserto. Então, o que eu quero que você pare para pensar em primeira instância é que, às vezes, a sua proximidade com Deus, às vezes, a sua intimidade com o Pai vai te levar a desertos. E é muito importante que você entenda isso, porque o deserto, ele é um lugar de amadurecimento, ele é um lugar de produzir algo de diferente. Então, a primeira coisa que eu quero que você se pergunte não é por que você é levado ao deserto, mas o que Deus deseja fazer em você no deserto. E eu queria que você se atentasse agora justamente a isso, a palavra deserto. Todo esse texto que nós vamos ler, toda essa menção de Jesus aqui, ela está fazendo um contraste histórico com dois eventos muito importantes para a gente. Adão e Eva no jardim, sendo tentados pelo demônio, pela serpente, e o povo de Israel no deserto, no Êxodo, sendo tentado pelos seus próprios prazeres e sendo levado por coisas do diabo a tentarem contra Deus, a fazerem coisas erradas. Então todo esse texto, ele diz respeito a essas duas situações. Então quando um judeu lê esse texto e ele lê a palavra deserto, ele está lembrando do tempo de Israel peregrinando no deserto, onde Deus colocou uma coluna de fogo, uma nuvem gigantesca para eles, onde ele recebeu o maná do céu, e ele tem esse contexto de deserto na cabeça. E é importante que você olhe dessa ótica, porque é justamente o que o texto está fazendo. E assim a gente consegue caminhar de uma forma diferente. Então agora, você no deserto, olhe e pense: uau, eu estou no deserto. O que Deus deseja montar em mim? O que Deus deseja fazer em mim? E assim nós podemos ir para o versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome.
Novamente indo para Lucas, Lucas escreve: tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, ou seja, durante os 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. João, o texto está explicando para gente que Jesus ele só teve fome a partir do 40º dia? Ele não teve fome no primeiro, no segundo, no 10º? João, será que Jesus não teve esse momento humano como nós teríamos? De forma alguma. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que ao findar de 40 dias, Jesus não possuía nenhuma reserva. Nenhuma. Ele estava em degradação. Esse é o estágio que o corpo começa a atrofiar, a se degenerar. Jesus ele estava no limite da razão humana. Jesus ele estava a ponto da morte, na maior fraqueza possível que nós podemos alcançar. Jesus estava cambaleando, literalmente ao ponto de morrer. É isso que o texto quer dizer. Então, quando nós lemos esse texto, nós temos que ter a impressão de que Jesus, a impressão não, o sentimento de que Jesus ele está à beira da morte, como homem que foi encarnado. Ele está próximo da morte. É isso que o texto está querendo dizer. No final de 40 dias, Jesus não aguentava mais. Não aguentava. Faça o contraste com Adão agora. Todo esse texto, como eu disse, é um contraste. Adão estava no jardim, completamente satisfeito, rodeado de árvores, e ele vai ser tentado pela serpente. Jesus está no deserto, 40 dias sem comer, sozinho, solitário, e nós vamos ver como Jesus vai agir diante dessa situação. Versículo 3. Então o tentador, preste atenção à palavra tentador, aproximou-se dele e disse: se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Como eu disse, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é tentador, que é a forma como Mateus, nesse verso, escolhe tratar o diabo, Satanás, que vai ter pelo menos 3 nomes aqui nesse texto. E tentador é o primeiro deles. Em que momento o tentador se aproxima de Jesus agora? Como nós vimos, o diabo tentou Jesus durante os 40 dias, mas agora ele está tentando Jesus no momento de maior fraqueza. E ele se aproveita disso para que ele conseguisse lançar coisas sobre Jesus. E a primeira coisa que ele vai dizer é: se tu és o filho de Deus. E por que eu estou pontuando isso dessa forma tão lógica? Porque como nós vimos em Marcos, Jesus ele está vindo de um batismo e Deus acabou de dizer para ele: esse é meu filho amado, em quem me agrado. E a primeira coisa que o diabo está fazendo é jogar isso contra Jesus, de uma forma muito astuta, usando as palavras de Deus para levar Jesus a caminhos diferentes. E é justamente isso que ele está fazendo. Então note que ele vai dizer: ordena que essas pedras se transformem em pães. E olha que louco. Jesus ele tá há 40 dias sem comer. É errado que Jesus tenha fome? Não, não é errado que Jesus tenha fome. É errado que Jesus deseje o pão? Não, não é errado que Jesus deseje o pão. Então o que que o diabo ele tá querendo fazer? Ele tá falando, cara, independente da vontade do seu pai, você não é o filho dele? Você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães e come. Independente do que ele te disse, independente da vontade dele. Use esse lugar que você tem de filiação com Deus para fazer aquilo que você quer fazer. E o diabo está tentando ele a qualquer custo sair da vontade do Pai. Não era o momento. Eu quero que você pense que nem toda solução que está de frente dos seus olhos é uma solução vinda de Deus. Nem todo nem toda coisa boa, aspas aqui para boa, é de fato a vontade de Deus. E às vezes o diabo ele vai te mostrar literalmente o que você quer ouvir, o que você quer ganhar, o que você quer ter, e ele vai distorcer as coisas para que você ache que é daquela forma, e não é. E dessa vez aqui, claramente não é. E a tentação aqui é: você vai confiar em Deus? Você vai seguir o plano de Deus? Você vai permanecer na palavra dele? Note que o alimento aqui colocado é: transforme essas pedras em pães. E como eu disse, esse texto aponta para outros momentos da história. E aqui eu quero que você vá agora para Êxodo 16, verso 3, que diz: dizendo:
Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. O povo de Israel está dizendo isso. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxestes a esse deserto, para matar de fome toda esta multidão. Jesus ele está sendo colocado no mesmo instante, no mesmo parecer de história que o povo de Israel. O povo de Israel teve fome e questiona a Deus. E questiona a Deus de tamanha forma. Ele disse: quem dera tivesse nos deixado morrer lá, porque pelo menos lá a gente tinha comida. E o diabo está fazendo exatamente a mesma coisa. Está falando: você vai confiar em Deus ou você vai transformar essa pedra em pão em forma de murmuração contra o seu pai? É literalmente isso que ele está fazendo. Vamos para o versículo 4. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção nisso daqui. Ele diz: está escrito. Jesus é literalmente a encarnação, entendeu? Ele é Deus encarnado. Ele literalmente é a palavra. Ele literalmente é autoridade. Ele poderia simplesmente ter dito coisas da sua própria boca, do seu próprio raciocínio, pensamento, do seu próprio existir. Mas ele usa a palavra como autoridade final. E é essa palavra que ele vai usar para conversar aqui, para rebater o diabo. E ele vai dizer: não, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele está citando aqui? Deus está citando a própria palavra, Jesus está citando a própria palavra. Deuteronômio 8, verso 3. Sim, ele te humilhou. Quem? Deus humilhou. E deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem seu pai conheceis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disse o homem. Presta atenção. Jesus ele acabou de dizer: eu estou morrendo de fome sim, mas eu não vivo só do seu alimento. Eu não vivo só de pão. E olha que interessante, o pão ele não sustenta você. O pão, a comida, o alimento sólido, ele não sustenta você. Você pode ter comida, você pode estar bem financeiramente, você pode estar confortável na sua casa, você pode estar com a sua família, e você pode estar morto espiritualmente. E esse é um ponto muito importante, porque Jesus ele acaba de dizer: eu estou morrendo literalmente de fome, mas esse não é o mais importante. Isso não é o que governa a minha vida. E aí eu te faço a pergunta: o que governa a sua vida? Consegue pensar sobre isso? Tipo assim, ó, nesse momento, é a sua necessidade, é os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você anseia, ou a própria fome, ou a própria saúde, ou é a palavra do Senhor que tem guiado a sua vida e as suas decisões? Porque é exatamente isso que o diabo está perguntando para Jesus naquele momento. Note que Israel, a ser colocado nesse ponto, ele pecou. Israel ele questiona Deus, ele procura isso em outros lugares. Inclusive, ele volta ao Egito. Ele quer voltar ao Egito, que é a simbologia do mundo, é a simbologia do pertencer ao diabo aqui nessa terra. E é justamente esse contraste. Jesus, ele não erra. E é aí que eu te pergunto, quando a coisa realmente apertar, o que vai interessar para você? É o pão ou é a vontade do Senhor? Mesmo diante de uma possível solução, qual é a sua decisão mediante a isso? Vamos ao versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. Queria contrastar aqui também com Lucas 4:9. Em seguida o levou a Jerusalém, ou seja, a cidade santa. Colocou na parte mais alta do templo. Isso dá 40 ou 50 metros de altura. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Eu quero que você pense que estamos falando da cidade santa nesse momento. E eles estão em cima do templo, ou seja, eles estão no lugar mais importante, no lugar espiritual mais importante.
Vamos colocar aqui como se fosse a igreja mais importante do mundo nesse momento. Eles estão em cima dessa igreja, cercado de pessoas que estão ali para adorar o Senhor. Este é um lugar que simboliza a presença de Deus, que simboliza a aliança de Deus com o seu povo. É nesse lugar que Jesus é colocado. Então, versículo 6 de Mateus. E disse-lhes: Se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em pedra alguma. Note que ele cita a escritura agora. Ele diz, porque está escrito. E aí ele cita um versículo. Que versículo que ele está citando, João? Ele está citando Salmos 91, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito. E preste atenção, porque essa frase o diabo não citou. Para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Por que eu disse que ele não citou isso? Porque o que o diabo está fazendo aqui é citar a própria palavra, esconder uma parte dela e distorcer o seu significado. Quando ele deixa de citar para que te protejam em todos os seus caminhos, ele está tirando essa parte de entendimento. Vou te proteger naquilo que você estiver passando, não naquilo que você quiser. Entendeu? Não é um cheque em branco para você pular de um precipício, para você pular do templo, para você pular de uma ponte, para você pular no mar. Não, não é um cheque em branco. E em todos os teus caminhos, talvez te dê a impressão que está falando das suas escolhas, mas é todos os seus caminhos mediante a vontade de Deus. Então o diabo ele está distorcendo a palavra. E por que eu estou citando isso? Porque, como eu acabei de dizer, eles estavam numa igreja nesse momento. E eles estavam citando a palavra e estavam distorcendo o sentido da palavra. No caso, o diabo estava distorcendo o sentido da palavra no ambiente religioso. E por que eu estou falando isso com tanta firmeza? Porque é exatamente isso que tem acontecido nesse tempo. Pessoas usando a própria palavra para guiar outras pessoas em um caminho errado. E se você não se atentar e se você não conhecer a palavra, você vai acreditar nessas coisas. Se Jesus não tivesse o entendimento da palavra, como ele ia rebater o diabo nesse momento? Porque se você tira o sentido que essa frase tem, o que o diabo falou passa a fazer sentido. Passa a ser cabível pular daquele templo e ser sustentado por anjos. E o que ele está dizendo para Jesus é: você confia em Deus? Se você é o filho de Deus, como Deus tinha citado para ele, se você é o filho de Deus, pula daí então. Pula daí e os anjos eles vão te sustentar e vão te levar até o chão em segurança. E olha que legal a impressão que ele está querendo dizer. Ele está dizendo assim: Jesus, imagina se você pula daqui de cima agora, na frente de todo esse povo. Que tamanha entrada triunfal seria? Eles iriam olhar para você como Deus e eles iriam te adorar. Imagina que espetacular, Jesus. Eles vão olhar e eles vão falar: esse é o Cristo. Imagina, Jesus. O diabo ele está colocando algo tão meticuloso naquele momento, falando: isso é bom para você, você vai ter glória, você vai ter adoração, você não é Jesus, você não é o Filho de Deus. E ele está distorcendo a palavra na cara de Jesus. Muito interessante como o diabo consegue fazer essas coisas. E eles estavam literalmente colocando Deus à prova. Tá. Agora que você entende isso, quanto custa a glória, né? Porque o que o diabo está oferecendo para Jesus é literalmente a glória sem obediência. É dizer, cara, você só precisa pular daqui. E mediante a própria palavra, os anjos eles vão te sustentar, você é Deus. E eles vão te adorar. Então, se você não interpretar a palavra com o caráter de Deus e se você achar que a palavra é um bando de versículos particulares, soltos, versos que você pode pegar daqui sem contexto e unir aqui e fazer o que você quiser, você ainda não entendeu o caráter de Deus e quanto a palavra, a Bíblia, é um conjunto perfeito. E o alvo da tentação aqui era a identidade de Cristo, dizendo: se você é o Filho de Deus, prove a Deus. Você confia em Deus? Você está disposto a esperar o processo? Você realmente está disposto a passar por tudo aquilo que você vai passar, Jesus?
ou você só pula. Vamos ao versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é uma citação de Deuteronômio 6,16. Não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus, como fizestes em massa. João, o que é isso? Êxodo 17 diz: então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Moisés lhe respondeu: por que discutis comigo e por que colocais o Senhor à prova? Que, novamente a gente está voltando ao deserto. Novamente é uma situação de Deuteronômio. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, o meu povo lá atrás já passou por essa situação. Eles estavam morrendo de sede, eles não colocaram a confiança deles no Senhor. Eles decidiram provar o Senhor. E está escrito que nós não podemos fazer isso, Satanás. Então eu não vou pular daqui porque eu não preciso te provar nada e porque eu não posso provar a Deus. Então Jesus está usando a palavra para rebater esse argumento. E entendeu como ele usou a escritura para interpretar a própria escritura, dizendo não são coisas isoladas? Mesmo que o demônio tenha distorcido a palavra, Jesus ele usa outra palavra para explicar, olha, isso daqui não podemos. Então nós entendemos que versículos não sustentam qualquer ideia e que você tem que ter maturidade para ler a própria palavra. Sabe quando a gente vira para Deus e a gente fala, Deus, faz isso para mim ver se eu posso confiar em você. Faz aquilo para mim ver se eu posso confiar no Senhor. Deus, me mostra isso, porque aí sim eu vou confiar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra deixa muito claro que nós não podemos provar ao Senhor. E Jesus ele tem um entendimento completo da palavra. Versículo 8 e 9 diz assim: o diabo levou ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Antes de comentar, vamos a Lucas, verso 6. E disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu os dou a quem eu quiser. João, ele está falando a verdade? Por incrível que pareça, o diabo agora está falando a verdade. Quando nós estávamos lá no Éden agora, no caso, Adão estava no Éden, Deus olha para Adão e fala: governe sobre esse mundo, governe sobre a criação e sobre todas as coisas que estão na terra. Então, pertencia ao homem e ainda de certa forma pertence. Mas quando o homem, tomado pelo pecado, deseja ser igual a Deus e peca e cai em tentação, ele entrega essas coisas ao diabo, porque é uma forma de adoração e agora essas coisas estão sobre a mão do maligno. Eu não estou dizendo que Deus não tem o controle, eu vou te dar um exemplo. Esse celular é meu, ele pertence a mim, João. Mas, em suma, esse celular pertence a Deus. E eu continuo dizendo que ele é meu. É a mesma coisa. O diabo tem poderes sobre algumas coisas, como eu tenho poder sobre o meu celular. Mas tudo isso está sobre as mãos de Deus. Salmos 24:1 declara dessa forma: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que neles habitam. Mas olha que interessante. Jesus ele declara que o diabo é o príncipe desse mundo. Paulo fala que ele é o Deus dessa era. E João vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, esse mundo está consumado pelo pecado. Ele tem sido rei sobre essa era, Deus, príncipe sobre esse mundo. Então, o diabo está errado em falar que ele pode dar essas coisas, como ele disse, e eu dou a quem eu quero? Não, ele não está. Ele não está. Inclusive, ele está falando algo que faz sentido, porque todas essas coisas, os reinos, os poderes, as glórias, as adorações, já estão prometidas ao Senhor Jesus. O grande ser que viria, os profetas falam sobre isso. Então o diabo ele tá seguindo uma linha bem tênua e distorcendo micro detalhes. Consegue entender como o diabo é astuto? E olha que interessante, a gente chegou num momento muito importante. Ele fala de glória, ele fala de autoridade, ele fala de reinos. E ele quer entregar tudo isso, ou seja, coisas boas, coisas que nós queremos. Ele está olhando e falando: olha, você quer ser como os reis dessa terra? E governar sobre os reinos, e ter conforto, ter dinheiro, e ter acesso a tudo, liberdade de ir e vir e fazer o que você quiser? É algo bom.
Lembre-se, eu preciso que você se lembre que Jesus ele está no final da vida humana. Ele está sendo tentado sobre coisas que são confortáveis. Se você estivesse ali, você estaria pensando. E é sempre assim. Lá no Éden, a gente olha para a serpente e ela diz para Eva: olha essa fruta, olha isso aqui, que coisa bonita, que coisa bela, que coisa saborosa. Quando você comer isso daqui, você vai ser que nem Deus. Ei, olha que bom, você vai ser igual a ele. E é sempre uma pequena distorção. E onde o diabo queria chegar? Em um lugar muito importante: adoração. Adoração. Se prostrado, me adorares. Isso é muito, 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 muito perigoso. Ele está dizendo: faça isso. É só você se ajoelhar aqui e eu te dou todas essas coisas. Nossa, João, que pesado. Pois é, mas muitas vezes somos nós que fazemos isso. Que adoramos outras coisas, que prestamos atenção em outras coisas. Que aceitamos uma proposta de emprego sem pensar se aquilo vem realmente do Senhor. Que paramos para olhar para o dinheiro e adoramos a ele. Que paramos para pensar no nosso próprio conforto, no nosso próprio ego e deixamos de prestar atenção em Deus e na vontade de Deus. E as tentações elas vieram crescendo até chegar nesse ponto, a adoração. Lembra quando eu falei de monte? A palavra aqui diz: o diabo levou ainda a um monte muito alto. Todas as vezes que nós falamos de Bíblia, de monte na Bíblia, aliás, nós estamos falando sobre um lugar onde prestavam culto, aonde adoravam a Deus, aonde buscavam um secreto com Deus, onde se isolavam para ter relacionamento com Deus. E aqui o diabo leva ele para um monte e está dizendo: me adore. É sempre uma é sempre um reflexo daquilo do que Deus faz normalmente. E note que o problema aqui não são os reinos, como eu disse, aquilo lá já pertencia a Deus. Era o momento, era a forma que ele iria receber aquilo. Sem o sofrimento, sem a obediência, sem passar pelo processo, não é o tempo de Deus. E aí que eu pergunto a você: você está disposto a realmente continuar confiando em Deus? Ou quando surgir uma proposta para você que parece boa, você vai simplesmente aceitar? Será que você tem colocado fé nas promessas dele para sua vida? Será que a sua adoração tem sido realmente só a ele e só a ele? Quem está no centro do seu coração? Eu espero não ter que perguntar o que está no centro do seu coração, e sim quem. E tomara que esse quem seja Deus. Tomara que ele seja o centro da sua atenção, o centro da sua vontade. O que o diabo quer fazer aqui é justamente tomar o lugar de Deus no coração de Jesus. Literalmente tomar o senhorio de adoração naquele momento. E Jesus ele vai vencer o diabo como homem. Não é como Deus. Aqui ele está vencendo como homem no final de sua condição humana, com a própria palavra, que é a mesma palavra que nós temos. Só para a gente pontuar, Jesus governará sobre as nações, vamos lá. Romanos 14, 11. Vai dizer assim: porque está escrito: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E sim, Jesus governará sobre todas as coisas. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás. E Jesus ele fala isso de uma forma diferente agora. Percebeu como ele fala isso de uma forma diferente? Agora não é está escrito ou é isso aqui. Ele fala: vai-te embora. Por quê? Porque o diabo tocou em adoração. E adoração não existe conversa, é somente a Deus. Vai-te, Satanás, pois está escrito, novamente está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Jesus está fazendo uma menção direta a Deuteronômio novamente, 6:13. Novamente o povo no deserto. Temerás o Senhor o teu Deus, e a ele prestará culto, e jurarás pelo seu nome. Vamos recapitular todas as respostas de Jesus então. Deuteronômio 8, verso 3. O homem não viverá só de pão. Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor o teu Deus. Deuteronômio 6,13. Ao Senhor teu Deus adorarás,
e somente a ele servirás. Beleza, não existe outro Deus para adorar. Jesus já deixou isso muito claro. O que eu quero que você pense é: Israel já esteve nesse momento. Nós, enquanto Adão, já estivemos nesse momento. Nós fomos provados por Deus e caímos. Na necessidade de pão, na necessidade de água, na necessidade de conforto, na necessidade de glória, nós caímos. E Jesus não. Jesus, em todas as situações que o diabo trouxe, ele fala: sim, eu estou na vontade do meu Pai. Eu estou pronto para passar o que eu tiver que passar na vontade do meu Pai. E o grande tema que fica dessa última questão é: quem é digno da nossa adoração? E eu não vou perguntar o quê. Já entendemos que não é sobre o quê. Quem é digno da nossa adoração? Em todas as perguntas do diabo, Jesus Cristo ele se pergunta antes: isso honra ao Senhor? Isso é o tempo do Senhor? Isso glorifica o nome do Pai? Não? Então a resposta é não. Jesus ele estava muito convicto já. Eu quero que você pense que o diabo ele usa várias vezes se você é o filho de Deus, mas Deus já tinha dito: este é meu filho amado, em quem me agrado. Aqui nós só estamos tendo a revelação de que Jesus ele não vai desviar nem um centímetro da vontade de Deus. Versículo 11, por fim. Então o diabo deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Lucas escreve de uma forma diferente. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação. João, mas eu tenho dificuldade com isso. João, eu passo por isso. João, eu passo por aquilo. Minha dificuldade é com isso aqui. Todos os tipos de tentação. Todos. Afastou-se dele até a ocasião oportuna. E eu quero começar falando desse oportuna. João, o diabo tentou a Jesus, verdade. Durante quantos dias? 40. No último dia ele foi até o limite do corpo humano. Ele aproveitou-se da fraqueza e Jesus venceu. Então quer dizer que acabou? Não, não quer dizer que acabou. Até o momento oportuno. Ou seja, em todos os momentos que fosse válido, o diabo estaria literalmente ao derredor, como é falado na própria palavra, esperando para que pudesse continuar fazendo o seu trabalho. Nós vemos os demônios em volta de Jesus várias vezes na Bíblia. Várias vezes. Mas eu queria te levar ao momento da cruz para você ver que é o mesmo tipo de estratégia que ele usa. Porque enquanto na cruz, o que aquelas pessoas clamavam era: se tu és o filho de Deus, novamente, se tu és o filho de Deus, desça dessa cruz. Se tu és o filho de Deus, desça e exerça reinado sobre nós. Não é você que é o rei dos judeus? Por acaso você salvou a tantos e não consegue se salvar? E é justamente isso. Até o momento da cruz, até os momentos finais da vida de Jesus, continuou sendo o momento oportuno para que o diabo tentasse Jesus a todo tempo. Todo tempo. Então nós estamos sobre a mesma medida e nós seremos tentados a todo tempo. Queria fazer algumas comparações com vocês. Pense nesse contraste. Jesus ele é, na verdade, mas aqui nesse texto ele não é colocado como nosso exemplo, porque nós não conseguimos fazer o que Jesus fez. Nós não temos capacidade. Jesus ele é colocado como substituto, substituto de Adão, substituto de Israel, substituto de um homem falho e pecador e substituto de um povo pecador. E Jesus ele vem e ele cumpre tudo que eles não cumpriram. Como vocês viram, Jesus ele cita 3 passagens que remetem ao deserto e a esse tempo para dizer: eu vim e eu estou cumprindo toda a promessa. Olha que legal, eu fiz algumas anotações aqui. Adão, ele estava no jardim. Jesus, como novo Adão em Israel, ele estava em um deserto. Jardim e deserto. Adão ele tinha completa abundância, cercado de frutas, cercado de coisas para comer. Jesus estava há 40 dias sem comer, com completa fome. Adão não conhecia a corrupção do pecado. Jesus está vivendo a corrupção do pecado na sua própria carne, a quase morte, um estado de final de vida. Jesus está em fraqueza física. Adão ele vai receber uma ordem direta de Deus: não coma o fruto. Jesus ele vai ser impulsionado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado. Adão ele vai ouvir a serpente.
Jesus escuta o mesmo tentador, o mesmo demônio, fazendo propostas até melhores naquele momento. Adão desobedece, Jesus não. Jesus ele continua fiel até o limite da sua vida, até o limite da razão. Ele continua fiel. É muito interessante olhar para isso. Marcos 12:30 nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Esse versículo ele é completo nesse momento na vida de Jesus. Jesus está literalmente neste momento e ele continua amando a Deus sobre todas as coisas. O Filho literalmente é a encarnação, o verbo que se fez carne, ele entra dentro da nossa história, da história da terra, da história humana, e ele vence onde nós falhamos. E eu queria voltar lá no começo quando nós falamos de deserto, que o deserto ele não foi um lugar para mostrar nada sobre Jesus. Ele só evidencia algo, entendeu? Jesus ele não amadureceu aqui. Jesus ele só mostrou o que Deus já tinha dito. Você é meu filho amado, em ti me agrado. Eu sei quem você é e você é meu filho. No deserto ele nos ensina a perfeita obediência, a perfeita submissão à vontade do Pai, independente de qualquer situação. Inclusive, o versículo vai dizer que os anjos vieram e o passaram a servi-lo, mas isso não é porque ele venceu. Os anjos já veriam, Jesus já confiava nessa provisão. Eles só estão vindo porque o momento já acabou, entendeu? Deus já sabia quem Jesus era. Jesus não iria perder aquilo. Note que também Deus nunca deixou Jesus sozinho no deserto. Ele estava lá o tempo todo. E Jesus está com você no deserto o tempo todo também. Deus está com você no deserto o tempo todo também. O próprio Espírito está com você no deserto o tempo todo também. Às vezes o silêncio vai estar aí. Às vezes o diabo vai estar ao seu redor te tentando. Mas Deus está com você. E cabe a você continuar obedecendo a Deus e sendo sustentado pela graça por Ele. Onde Adão caiu, Cristo prevaleceu de pé. Onde Israel teimou e deixou os olhares para essa terra, para a própria mente, para o próprio corpo. Cristo não. Cristo foi perfeito. Eu e você não conseguimos. Eu vou falhar, você vai falhar, mas Cristo não falhou. E assim nós terminamos esse texto. E eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhos, se você puder, por favor. Senhor, te agradeço por mais esse momento na sua presença, Pai. Nos ensina, Deus, a permanecer fiéis a você, mesmo nos momentos difíceis, Pai. Mesmo em meio aos vales e desertos. Como nós vimos, Senhor, nos aproximar de você muitas das vezes vai nos levar, Senhor, a sermos provados no fogo. E que nós, pela sua santa graça, Senhor, possamos, Senhor, desfrutar da obediência, desfrutar de um verdadeiro evangelho. Nos ajuda a nos submeter de forma completa, Pai. Nos capacita, Senhor, na palavra para que tenhamos conhecimento, Senhor, quando for necessário. Crie em nós, Senhor, amor pela sua palavra. Dê, Senhor, autoridade para que a gente vença o inimigo, Pai. Senhor, que você seja a única fonte de adoração. O verdadeiro elo, Senhor, da nossa adoração. O verdadeiro caminho e único caminho, Pai. Que a gente possa olhar para o Senhor como a única razão da nossa existência. Que em meio, Senhor, às necessidades dessa terra, que em meio, Senhor, a oportunidades que essa terra vai nos trazer, nós possamos olhar, Senhor, e sempre perguntar, essa é a vontade do Senhor? Isso honra o Senhor? E seguirmos, Senhor, com a sua decisão. Porque nunca será sobre nós, Pai, e sim sobre o que o Senhor fez. Obrigado pela sua morte naquela cruz, porque por conta dela nós estamos libertos. Como eu comecei dizendo, Senhor, por meio de você, por meio de Jesus Cristo, nós seremos chamados santos. Nós seremos, Senhor, colocados numa morada eterna, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós finalizamos. Se você puder deixar seu like, eu agradeço. Se você puder agradecer ao Senhor também por conta disso. Enfim, até uma próxima e amém.